Olá, retornamos agora ao bloco 4 da Lei 13.022, Estatuto Geral das Guardas Municipais. Então vamos lá. Da capacitação. O artigo 11 estabelece que o exercício das atribuições dos cargos de guarda municipal, vejam, dos cargos da guarda municipal, requer capacitação específica com a matriz curricular compatível com suas atividades. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, poderá ser adaptada a matriz curricular nacional para formação em segurança pública elaborada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp, do Ministério da Justiça. Então aqui cabe algumas observações importantes. A matriz curricular, propriamente dito, ela já vem sendo cobrada desde o Estatuto do Desarmamento, desde a Lei Maria da Penha. Agora nós vemos a sua exigência no Estatuto Geral das Guardas Municipais, mas não para por aí. Nós iremos encontrar também na legislação que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública e, posteriormente, no Decreto Federal 12.341, que regulamenta a Lei Federal 13.060, que trata sobre o uso progressivo da força e equipamentos de menor potencial ofensivo. Então, todas essas leis falam sobre a matriz curricular e sobre a formação. A formação, aqui nós temos a capacitação e a qualificação. Então, a matriz curricular ela direciona para formar o profissional da segurança pública, em específico aqui pela nossa lei, a Guarda Municipal, e depois ainda nós teremos outro direcionamento que será a qualificação através do estágio de qualificação profissional, que é obrigatório 80 horas aula por ano no mínimo desta formação, ou seja, desse aperfeiçoamento. É facultada ao município a criação de órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes das guardas municipais, tendo como princípios norteadores os mencionados no artigo 3º. Aqui que eu falo, quando a gente vai no artigo 3º, esses norteadores são os princípios mínimos para a instituição guarda municipal. Então, princípios norteadores e princípios mínimos são a mesma coisa, têm o mesmo significado. Já vi em prova de concurso perguntarem qual que era a diferença. Não existe diferença. Apenas que uma está no artigo 3º e a outra está no artigo 12, e a que está no artigo 12 faz citação ao artigo 3º. Os municípios poderão firmar convênios ou consorciar-se. Então é uma outra modalidade, onde o município, se ele não tiver condições e não quiser arcar com um gasto muito alto na criação de um setor próprio para formação e aperfeiçoamento, ele pode, mediante convênio, consorciar-se com outros. E é o que tem acontecido muito nas capitais e região metropolitana, tem acontecido muito esse consórcio. O Estado pode, mediante convênio com o município interessado, também disponibilizar órgão para formação, desde que duas situações importantes: tenha o município como conselho gestor, seja assegurada a participação do município, e não seja feita formação em órgão destinado à formação e treinamento das forças militares. Aqui minha observação é apenas e tão somente no que diz respeito à militarização. O objetivo daquela lei, daquele dispositivo, era para evitar que a guarda fosse militarizada. Eu creio que não é a formação assim que vai militarizar, não é o local, e sim quem está formando, a maneira que está formando. Mas de qualquer maneira existe esse dispositivo a fim de evitar que as guardas municipais sejam militarizadas. Do controle. O controle já existe desde o Estatuto do Desarmamento, e ele toma força, vai em todas aquelas legislações que nós falamos e termina no SUSP, inclusive. Então, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a lei que estabelece o Sistema Único de Segurança Pública, todos eles falam sobre a mesma questão. O decreto que regulamenta a 13.060 também, o 12.341,
e 41 também fala sobre esses órgãos de controle e quais são. Para a gente observar bem, nós temos aqui a ouvidoria, corregedoria e órgão colegiado. O colegiado é o incentivo que o governo federal está buscando fazer e direcionar os estados, o Distrito Federal e os municípios a criarem órgão colegiado, quais sejam os conselhos de segurança pública ou conselhos de defesa social dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então seria aquele que teria a capacidade de acompanhar, sugerir, fiscalizar a aplicação de recursos, tanto humanos quanto financeiros e materiais, nesse sentido estar ajudando o poder público e evitando que ocorra desmandos nessa área tão importante que é a segurança pública. A ouvidoria e a corregedoria são os órgãos mais comuns de se encontrar e eles se assemelham ao pai e à mãe na nossa casa. Como que funciona? Quando a gente saía e fazia alguma coisa errada, a mãe chegava e falava: em casa nós conversamos. Então este é o órgão correcional, a corregedoria, aquele que interna corporis vai ver o que aconteceu e vai aplicar a punição cabível ao caso concreto. A ouvidoria, por sua vez, geralmente é a figura do pai, aquele que recebia mais elogios, críticas e até sugestões sobre alguma coisa, principalmente relacionada à pessoa ou seu filho, no caso, no exemplo aqui, como uma família. Então, o órgão ouvidor ele tem esta capacidade de recepcionar reclamações, sugestões e tudo mais e direcionar para o órgão competente, que é o comando da Guarda Municipal. Então, aqui, o artigo 13 trata o seguinte: o funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, mediante controle interno exercido por corregedoria naquelas com efetivo superior a 50 servidores da guarda e em todas as que utilizam arma de fogo para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos seus integrantes. Aqui nós temos dois parênteses. O primeiro, antigamente no Estatuto dos Armamentos tinha uma regra que limitava ou proibia o porte de arma. Para as cidades com menos de 50 mil habitantes não era permitido que o guarda municipal tivesse o armamento, tanto em serviço quanto fora de serviço. Nas cidades com mais de 50 mil habitantes e menos de 500 mil habitantes, era limitado somente em serviço. E nas capitais e cidades com mais de 500 mil habitantes, era permitido em serviço e fora de serviço o porte de arma, tanto particular quanto institucional. Eis que esta questão caiu por terra abaixo. Houve um julgamento considerando inconstitucional este dispositivo e assim o artigo 6º, para inciso 3º do Estatuto do Desarmamento, passou a vigorar da seguinte forma: é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, exceto para. Inciso 3º. Vamos pular ali, tem mais texto na redação. Inciso 3º. Guardas municipais. Ponto. Quer dizer o seguinte: agora o controle interno exercido por corregedoria, que aqui figurava naqueles com efetivo superior a 50 servidores, também não se aplica. Ele se aplica o seguinte: todas as guardas municipais que utilizarem arma de fogo obrigatoriamente tem que ter corregedoria. E aquelas com menos de 50, exceto se elas colocarem o armamento. Então é nesse sentido, mas a gente vê que não está tão fechado assim, que abaixo de 50 pessoas não pode ter, não. Hoje, abaixo de 50 servidores, pode ter corregedoria e sim, será obrigatório se o seu contingente for armado.
Quanto ao controle externo, é ouvidoria independente em relação à direção da respectiva guarda, qualquer que seja o número de servidores para receber, encaminhar, etc. e tal sugestões. Aqui nós vamos encontrar uma coisa curiosa. No artigo 13 ainda nós temos alguns parágrafos. O parágrafo primeiro vai tratar sobre o órgão colegiado, que é aquele que nós falamos, que são agora, pela lei que trata sobre o Sistema Único de Segurança Pública, nós identificamos ele como um Conselho de Segurança Pública ou um Conselho de Defesa Social, este órgão colegiado, que tem a função de analisar a alocação, a aplicação dos recursos públicos, monitorar os objetivos e metas da política municipal de segurança e, posteriormente, a adequação e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos resultados obtidos. Até aí tudo bem, tudo tranquilo. O parágrafo 2º do artigo 13 que é importante, porque vejam só, os corregedores e ouvidores terão mandato, logo eles serão eleitos, cuja perda será decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal, fundada em razão relevante e específica prevista em lei municipal. Então, primeiro, é necessário que se crie uma lei municipal estabelecendo a regra da eleição e o período do mandato. Primeira situação. Segunda, o mais importante aqui, quando se criou esse dispositivo, é evitar a interferência da gestão pública, quer seja o próprio prefeito, o próprio chefe da pasta ou o comandante da guarda, porque vejam, é independente e autônomo e tem autonomia perante o comandante da guarda, mas detalhe, ela está subordinada, está vinculada diretamente à pasta, ao secretário. É subordinada do secretário, faz o que o secretário manda, o que o prefeito manda. Pelo que nós vemos, o corregedor e o ouvidor, eles funcionariam semelhante ao que acontece com o conselho tutelar. E é algo que tem que se analisar, se pensar com muito carinho, com muita atenção, porque tanto o corregedor quanto o ouvidor são importantíssimos para manter o equilíbrio da instituição, evitar os mandos e desmandos. Então aqui é uma grande falha que tem ocorrido e a âmbito nacional deveria se pensar com mais cuidado nesse sentido. E sim, o poder público federal deveria tratar sobre esta questão da corregedoria e ouvidoria das guardas municipais, estabelecendo regras e tudo mais. Para concurso público é importante vocês saberem que eles devem ter mandato e a perda será decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal. Mas isso ainda está no papel, mas não se aplica na regra geral. Do controle para efeitos do disposto no inciso 1º, caput do artigo 13, a guarda terá código de conduta próprio conforme dispuser lei municipal. Aqui tem uma observação importante, vejam só. Nós estudamos a Lei 1656, que é o Estatuto do Funcionário Público Municipal. É uma legislação específica e ela entra em conflito com a legislação atual, principalmente quando nós vemos que trata sobre um código de conduta próprio. Então não poderia ser um código de conduta genérico da prefeitura. Outro, a Guarda Municipal de Curitiba ela tem o seu código de conduta próprio e não foi cobrado no concurso. Isso é perigoso, a título de prova, porque podem confundir e achar que a Lei 1656, que é geral, de 58, aplica-se 100% à Guarda Municipal e não é para ser assim. Por fim, as guardas municipais não podem ficar sujeitas a regulamentos de natureza disciplinar, militar. Isso é uma regra que se aplica, não se copia o RDE. Mas o anterior, o dispositivo anterior, o caput do artigo 14, é importante se observar que nem sempre está se cumprindo esta regra no todo. Então, aqui nós chegamos ao final de mais um bloco, em breve retornaremos. Um forte abraço a todos e bons estudos!